Olá pessoal, bem-vindos ao tópico sobre comunicação e codificação neuronal. Nesse tópico, nós iremos falar sobre a máquina fantástica criada pela natureza, né, capaz de processar informações e criar e lidar com conhecimento, né, que é o nosso cérebro. Tá? Apesar do nosso cérebro não ser o maior da natureza, nós temos o exemplo da baleia, que tem um cérebro 5 vezes maior que o nosso, e o dos elefantes, né, que tem um cérebro 4 vezes maior. Não há uma correlação entre tamanho do cérebro e inteligência, aparentemente. Tá? Bom, ainda bem, né? Apesar desse tópico ser relativamente curto, a gente vai dividir ele em duas partes também, tá? Nessa primeira parte, a gente vai comentar sobre o sistema nervoso central e o neurônio e a comunicação neuronal, né? Como é que o neurônio comunica-se com o outro, tá? E o papel da sinapse nesse processo, tá bom? Na segunda parte, né, iremos ver as diversas formas de codificação neuronal. Tá? A comunicação é codificada. Tá? A gente vai comentar sobre esse processo e também, no final, na parte final, apresentar uma pequena introdução às redes neurais artificiais. Tá bom? Bom, esses são os assuntos que iremos abordar nesse tópico e iremos começar com o sistema nervoso central. Princípios gerais do sistema nervoso, né? Bom, basicamente através dos nossos cérebros iremos captar, né, as informações do nosso ambiente, né, a parte sensorial, e iremos gerar um comportamento, né, através das nossas ações. O elemento principal, né, do sistema nervoso central é o neurônio, né? É a unidade funcional do sistema nervoso central. Tá? Então, o nosso sistema nervoso central é dividido em partes. Né? O tálamo, essa região em amarelo aqui, é a parte onde você faz a ligação entre a medula, né, que faz a captação dos sensores, principais sensores e as ações ao longo do nosso corpo. Né? A medula é protegida pela coluna vertebral. E o cérebro, né, onde está o córtex, onde faz principais processamentos, né, que geram as nossas ações. O tálamo, então, é o centro de organização cerebral, né, onde chegam os sinais dos sensores e a partir da onde são distribuídos, né, para serem processados pelo cérebro e depois o retorno, né, do cérebro para os movimentos é também feito pelo tálamo. Tá? Então, nós temos o tálamo, o cérebro, o cerebelo e o tronco encefálico que compõem o encéfalo. E depois a medula, né, que recebe e transmite as mensagens, as informações do cérebro. O elemento principal, portanto, é o neurônio, a célula do sistema nervoso responsável pela condução do impulso nervoso. Tá? Há cerca de 86 bilhões de neurônios no nosso sistema nervoso, constituído, né, pelas seguintes partes. Né? Bom, aqui a parte central é chamada corpo celular, onde está o núcleo. Tá? Temos os dendritos, que são as entradas, e o áxion, que são o cabo de comunicação, né? E depois tem um terminal no final do áxion. Tá? Então, esses são os três elementos principais de um neurônio. Coisa considerada como a unidade básica da estrutura do cérebro e do sistema nervoso. Tá bom? Temos vários tipos de neurônios. Esses basicamente são os principais, né? É chamado neurônios multipolar interneurônios, na verdade, conecta neurônio com neurônio. Tá? É o elemento principal do nosso córtex, né? Do cérebro. Então você tem o corpo celular, que é a parte central, tem os dendritos, que são os terminais de entrada, o áxion, que é responsável pela comunicação, a transmissão, né, do sinal, e depois os terminais, né, ao final do áxion.
Temos um neurônio motor, que é responsável pelo estímulo dos músculos através de seus terminais. Tem mais ou menos a mesma estrutura, né? Dendritos, o corpo celular, o axon, tá? E as conexões, né, dos terminais com o músculo, ou as células musculares, tá? E os neurônios sensores, né? Tem os terminais, na verdade, nesse caso você tem um axon dividido em duas partes. O axon tem um sentido só de propagação do impulso nervoso, né? Nesse caso, ele é dividido em duas partes, tá? Ele serve como entrada também. Nesse caso, você tem um receptor, as células receptoras, que transmitem o estímulo até o corpo celular, e a resposta do sensor, tá? Novamente pelo axon até os seus terminais aqui, tá? Então, são basicamente três tipos, né? Um excitador de motor, né? O neurônio motor, neurônio sensor, e os neurônios que fazem conexões entre eles, tá? São chamados de multipolar ou interneurônios. Bom, esse é um exemplo, né, de um impulso, né, gerado por sensores, e o retorno ao músculo. É chamado de arco reflexo porque ele não passa pelo cérebro, tá? Ele tem uma reação local. Então, em vermelho nós temos aqui um neurônio sensor. O corpo celular está aqui, né, junto ao gânglio, perto da medula óssea, desculpe, a medula, né, onde está protegida pela coluna vertebral. Aqui nós temos aqui o sensor, né, que capta a informação sensorial, transmite até o corpo celular que está aqui, e ele, por sua vez, transmite essa informação ao medula, tá? Nós temos aqui uma célula nervosa intercelular, neurônio de associação, né, neurônio de conexão, e que vai para uma célula motora, né, um neurônio motor, tá, que transmite esse impulso para acionar os músculos que estão aqui, tá, em verde. Então é um reflexo, é chamado de arco reflexo porque você dá uma pancada, por exemplo, na patela, tá, na rótula, tá, e essa pancada, o médico faz isso, né, dá uma pancada, ele retorna na forma de um reflexo, um movimento involuntário do músculo, né, que faz a perna se mexer, tá. Esse impulso é local e não vai até o cérebro. Quer dizer, vai até o cérebro, mas a resposta é feita localmente, tá? Ele vai para o cérebro através do neurônio de associação, que tem neurônio não só que faz esse arco reflexo, mas também transmite informação para o cérebro, tá? Então a dor e o cérebro, né? Como é que um impulso, uma sensação, né, chega até o cérebro? Em vermelho nós temos aqui uma célula nervosa, né, sensor, tá? Você tem um impulso gerado aqui pelo receptor, tá? Ele propaga até o gânglio que está aqui no meio, né? O corpo celular está aqui no meio, e vai até a medula. A medula você tem as conexões, né, que faz são as células intercelulares, né, tá? O interneurônio, tá? Aqui agora em verde, transmite ao longo da medula até o tálamo, tá? E no tálamo você tem já uma outra conexão que vai até o córtex, que gera a informação de dor, tá? Então, na representação em vermelho, né, nós temos a célula, o neurônio sensorial, o potencial de ação propaga-se, né, dos dendritos do dedo, né, até o corpo da célula aqui, e o interneurônio aqui, amarelo aqui, é o responsável pela transmissão do sinal do neurônio sensorial para esse neurônio de conexão, tá, que vai até o cérebro, tá? Um nervo a gente chama um conjunto de feixes, né, de axons, tá? Um feixe de neurônios, tá? Nos seres humanos, um axônio, né, um axônio
pode ter quase 1 metro de comprimento, tá? Depende do animal, claro. E a comunicação neuronal? Então vamos ver a partir do como é que é a comunicação dentro da célula nervosa, tá? E depois a gente vai ver a comunicação entre uma célula nervosa e outra, tá? Bom, a comunicação neuronal é a base da origem dos pensamentos, né, comportamentos e nossas atividades diárias, né? Tá? O neurônio é a unidade funcional do sistema nervoso central e origina e veicula informação dentro do sistema nervoso central através das redes neurais, né? Então, redes neurais é um conjunto de redes neurônios interconectados através, né, dentre dos axônios e dos terminais, tá? Como é que funciona isso, né? Então vamos. O modelo de comunicação essencial temos a entrada, o codificador, né, dos sinais, um canal e um decodificador na sua saída, tá? Então, os estímulos chegam aqui, né, nos dendritos. Opa, desculpem. Ele é processado pelo corpo celular, que gera um estímulo que propaga, né, ao longo do áxion até o seu terminal. E do terminal, né, conecta-se a uma outra célula nervosa, tá, que faz a propagação, continua esse processo de propagação, né, do estímulo gerado. Tá? Então esse é um processo químico, eletroquímico na verdade, tá? E vamos ver um pouco em detalhes, tá? Como funciona essa comunicação neuronal. Tá? Então vamos, tá um pouco meio complicado essa imagem, né? Mas tudo bem. Aqui é o corpo celular, chamado de soma também. Os dendritos estão aqui, tá? A sinapse é a comunicação entre, né, uma célula nervosa e outra, tá? Então vamos. São vários, os dendritos são conectados a várias células, né, nervosas, tá? A somatória desses estímulos, né, dessas sinapses todas chegam aqui no corpo celular, que pode gerar ou não, né, uma resposta, tá? Um potencial de ação que a gente chama, tá? Ele propaga, né, através desse promontório axiônico, né? O áxion faz esse papel de propagar até o terminal axiônico. A gente vai ver também em detalhes como é que é feito, né, esse sinal, como o sinal propaga ao longo do axiônio. Tá? E no final do terminal aqui ele vai estimular a próxima célula nervosa. Tá? Então, está aqui o estímulo. Você tem, no fundo é um impulso eletroquímico, né? Você tem um estímulo que está aqui, tá? Ele vai decaindo até a região aqui, que é a região que vai decidir se esse sinal vai propagar ou não, tá? Então a chamada região de trigger é o disparo, tá? Então você tem um estímulo e vai o sinal elétrico, né? Você amostra o sinal elétrico, ele vai decaindo à medida que ele vai propagando, né? E alguns sinais, estímulos maiores, né, eles têm a chance de chegar, né, até o nível mínimo de impulso, né, de trigger aqui nessa região. Então tem um limiar aqui do trigger, do T aqui, que é o indicador, que é o suficiente para disparar um potencial de ação ao longo do áxion. Bom, são diversas entradas, né? São diversos sinais que entram no dendritus, e o papel do soma, que é o núcleo celular, é a de realizar um processamento, né, desses sinais. Cada sinal tem não só intensidade, como você tem uma proporcionalidade aqui, né? Uma contribuição de cada um deles para chegar até essa região de trigger, né? Que pode resultar ou não no disparo de uma ação, né? O potencial de ação aqui, tá? Então, são os diversos estímulos que vêm de diversas células nervosas, às quais essa célula nervosa está conectada, tá?
Então esse aqui é um exemplo de três, né, células excitatórias, tá? Então sinal é um terminal action aqui e os sinais, diversos sinais sendo somados, na verdade, né, sendo contribuindo para um limiar, atingir um limiar, né, de disparo do potencial de ação. Agora, não necessariamente, né? Você pode ter uma ação inibitória aqui que contribui para reduzir esse sinal de disparo, que pode até não gerar, não resultar num disparo, né, dependendo da intensidade da somatória total dos sinais que chegam aqui na região do trigger. Bom, potencial de ação. Então, é um evento que dispara, então, portanto, é chamado de evento tudo ou nada. Você tem um estímulo, né, que vão sendo agregados e tem um estímulo limiar que realiza o disparo, né, que é, tem um limiar aqui no caso, né, menos 50, menos 55, que é basicamente o limiar em milivolts, né, que é o limiar para disparo do potencial de ação. Então, quando o neurônio está no estado de repouso, sem estímulo, o potencial elétrico através da membrana do axiônio é aproximadamente menos 60 milivolts. Tá? Ou seja, a parte interna é negativa, tá, em relação à externa. No pico do potencial de ação, o potencial de membrana pode chegar a mais 50 milivolts. Né? A parte interna da membrana se torna positiva em relação à externa, tá? Resultando em uma diferença de potencial aproximadamente de 110 milivolts. Tá? Então, essa diferença entre negativo e positivo, que é o potencial, né, do dentro da célula. Tá? Bom, conversão analógica digital, porque no fundo você tem um sinal analógico que gera ou não disparo, portanto é 0 ou 1, ou tudo ou nada, tá? Aqui, né? Tudo ou nada, 0 ou 1. Potencial elétrico de repouso é medido dessa forma, né? Tem uma em relação ao potencial elétrico em relação o interno em relação ao externo, tá? O axiônio é revestido de uma membrana que na ausência de estímulo representa um potencial elétrico de menos 60, tá? Para realizar essa medida é feita essa medida em relação ao eletrodo, tá? Bom, potencial de ação pode ser entendido por 1 e ausência de potencial como sendo 0. Então você tem um sinal que vai se propagando, tá, ao longo do axion, tá, até os seus terminais aqui, tá? Uma série temporal pode ser codificada com uma série digital binária entre zeros e uns, tá? Então, claro que isso é uma sequência de sinais. A gente vai ver essa parte de codificação para entender melhor, né, esses disparos e suas sequências, tá? Neurotransmissores. Então agora fora, né, do neurônio, entre um neurônio e outro, né, como é que isso resulta, né, na sinapse, que é a comunicação de um neurônio com o outro, tá? É a liberação de neurotransmissores. Então é um processo de polarização e despolarização. Então aqui é o axion, né? Então você tem um potencial negativo em relação ao externo, né? Ao ambiente externo. Então quando vem um potencial de ação, você tem uma mudança de polarização, que é um sinal positivo que vai propagando ao longo do axion, tá? O sinal positivo vai correndo, né, ao longo do axion, tá? Então esse é chamado de potencial de ação. Então a potência de ação, a partir do ponto de repouso, que é menos 60 milivolts, e você vai tendo um potencial em torno de mais 50, né, percorrendo todo o axion, tá? Isso causa alterações na permeabilidade da membrana, né, com íons de potássio e sódio. Quer dizer, a diferença em potencial aqui que gera alteração na permeabilidade da membrana da célula nervosa, tá? Então a membrana da célula e o neurônio acumula mais cargas negativas em sua parte interna, e aí quando é estimulado, a permeabilidade da sua membrana se altera, permitindo a entrada dos íons de sódio, né, que penetra seu interior e permite que ele se torne positivo em relação ao exterior. Bom, potencial de ação, o que acontece? Ele vai propagando até chegar no terminal, tá? Então esse vermelhinho aqui é a propagação. Ele chega aqui no terminal, tá? E
essa velocidade, né, 100 metros por segundo, mais ou menos. 100 metros por segundo, para vocês terem uma ideia de comparação, a velocidade do som é 340 metros por segundo. Tá? Então é mais ou menos um terço da velocidade do som. Tá? Mas tem que considerar que a distância é 1 metro, é relativamente pequena. Tá? A célula que transmite a informação é chamada de neurônio pré-sináptico. Tá? Então essa é a célula aqui, tá? É o pré-sináptico. Ele vai propagando esse potencial de ação. Lembra que ele é uma propagação de mudança de polaridade, tá? Então ele chega nos terminais, ele faz mais ou menos um processo como se fosse uma abertura, né, de uma chave, a abertura de uma membrana para liberar esses íons aqui, né, que estão são vesículas ou são bolhas, né, que carregam, né, os elementos neurotransmissores que estão aqui, tá? Então o efeito dessa propagação desse potencial de ação é liberar, né, esses neurotransmissores aqui, tá? Então a chegada à região na junção da sinapse causa a liberação desses neurotransmissores que se ligam ao receptor, que é o dendrito da outra célula, né, que tem os receptores desses neurotransmissores, tá? Então tem esse papel, né, de captar esses neurotransmissores, e esse receptor, por sua vez, gera dentro dessa próxima célula nervosa, né, um sinal, né, um novo potencial de ação interno a essa célula nervosa, tá? Então esse receptor chama-se célula pós-sináptica, né, que geralmente despolarizando a membrana, tornando o potencial menos negativo e tendendo a induzir o potencial de ação na célula receptora. Tá? Então, é o dendritos da célula nervosa receptora que aceita esses neurotransmissores e acaba gerando um outro processo, é a continuação do processo de transmissão do sinal. Então, bom, aqui vocês percebem, então, você tem uma substância que é chamada neurotransmissora, né? E nesse processo de comunicação, que é chamado de sinapse, envolve, portanto, os elementos, a gente chama de elementos neurotransmissores, né? Que têm esse papel de comunicar impulsos elétricos de uma célula nervosa para outra. E você pode ter elementos químicos nesse processo, no meio desses processos, que podem atrapalhar essa comunicação, tá? Então você pode ter inibidores de neurotransmissores ou estimuladores, né, de neurotransmissores. São substâncias que podem, por exemplo, né, ele bloquear a ação, né, ocupando um receptor, por exemplo, né? Você tem uma substância química que ocupa esse receptor, tá? Fazendo com que um neurotransmissor emitido pela célula nervosa não consiga gerar um efeito, tá? Porque ele bloqueia, ocupa o espaço do receptor, bloqueando a ação do neurotransmissor. Tá? Então isso é chamado de agonista. Tá? Desculpe, antagonista, né, no caso. O agonista é a substância contrária, que gera a função, né, de no receptor e ativando o receptor. Tá? Então você tem não necessariamente é um neurotransmissor, mas você tem uma função, você tem um elemento químico que pode entrar no receptor e ativar esse receptor, tá? Independentemente se teve uma excitação ou não, né? Se teve uma ação de estímulo de uma célula anterior ou não. Tá? Então, isso é uma substância que faz isso. Então, você faz uma analogia com chave, né? Você liga uma chave, uma substância que ativa o receptor. E o antagonista, que é o contrário, desculpe, né? Que é que desliga, né? Liga o receptor e não ativa, impede que o agonista se ligue ao receptor. Tá? Então, esse é o papel dos analgésicos. Tá? Ele evita a propagação da dor, ocupando espaço lá no receptor. Tá? Então, o agonista se ligue, o músculo não se contrai, fazendo com que a pessoa fique imóvel. Né? Então, é basicamente isso. Né? Então, você tem um antagonista que ele inibe a ação,
né, do neurotransmissor, e o agonista que gera estímulo, né, no receptor. Então, essa ação excitatória ou inibitória, né, atuando na sinapse, que é a interface entre uma célula nervosa e outra. Tá? Modelo de neurônio. Né? Então, a gente vai comentar o modelo da década de 40, tá? É o neurônio de McCulloch-Pitts. Tá? Foi uma proposta desses dois autores, McCulloch e Pitts. Tá? Foi o primeiro modelo, né, de um neurônio artificial. A ideia era basicamente uma ideia binária, não necessariamente binária, mas em todo caso a explicação é a seguinte, tá? Baseado no conhecimento do funcionamento do neurônio, eles propuseram esse modelo. Você tem várias entradas, são os impulsos. Se não me engano, esses impulsos são binários, tá? Quer dizer, ou é 0 ou é 1, tem excitação ou não. Cada um deles está associado a um peso, que é o W, tá? E depois você tem a somatória desses impulsos, né? Tá? Então a somatória WI, I, né? Tá? Que faz a somatória e que gera uma soma total chamada net, né? Correspondente a esse conjunto de entradas. Então é um vetor de entradas, de impulsos, respectivos pesos, e isso gera, como resultado dessa somatória, gera um valor, que é chamado de net. Tá? Que é função de saída? A função da saída, quer dizer, o impulso de saída desse modelo, é uma operação simples, né? Uma subtração. Tá? E o S aqui é o limiar, tá? É o threshold, o trigger, né? Do trigger. Tá? Então, se for zero, por exemplo, se for zero significa o seguinte, que qualquer somatória, qualquer valor de somatória, ele acaba gerando uma saída 1, uma saída binária também, um impulso de saída, né, como resultado dessa soma. Tá? Então, qualquer entrada aqui acaba gerando uma saída 1, né, uma estação na saída. Tá? O caso contrário, né, se você coloca um valor qualquer aqui, tá, esse valor se quiser a saída só vai ser disparada se o net, né, se a somatória total aqui for superior a esse limiar que está aqui. Então é o seguinte, a somatória está aqui, ele só vai ser disparada, né, só vai gerar uma saída 1 se esse valor aqui, né, se o net for superior, tá, a esse valor que está aqui. Tá, no caso, se você colocar o limiar, né, o trigger como sendo o 1, tá, só vai haver 1 na saída se a somatória do net for superior a 1. Tá? Então esse é o modelo, né, do neurônio de McCulloch-Pitts. É um modelo relativamente simples, é um modelo extremamente simplificado em relação ao que a gente conhece hoje, né, do neurônio, mas ele foi um modelo muito importante, né, que gerou os primórdios, né, os primeiros modelos que a gente vai ver depois, na segunda parte, das redes neurais artificiais. Tá? O modelo de perceptron, por exemplo, foi baseado nesse modelo, né, do McCulloch-Pitts. Tá? Então, essencialmente ele gerou como resultado vários estudos, né, e entendimentos sobre o funcionamento do neurônio e como simular isso, né, computacionalmente. Tá? Um outro exemplo aqui, dependendo do parâmetro, né, ele pode implementar uma função lógica AND, né, ou OR. A gente vai ver esse exemplo aqui. Tá? Então, se você ajusta o limiar como sendo 2, vamos ver exemplo só com duas entradas, né? Um AND com duas entradas, tá? Então, e um peso unitário aqui, tá? Um para cada um. Então você tem entradas 1 e 2, tá? Cada um 0, 1. Então você tem a tabela verdade aqui 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, tá? Suas entradas binárias.
A somatória deles vai resultar nesses valores aqui. Opa, desculpe. Esses valores aqui. 0, 1, 1, né? E 2, tá? Se tiver uma entrada 1 e 1 aqui, peso 1, a somatória vai ser 2, tá? E a saída, né? Como a saída aqui tem que ser superior a 2, ele só vai gerar uma saída 1 se a somatória for superior a 2. Significa o seguinte, né? Então, para essas combinações aqui, a saída será 0, né? E somente para a entrada 1, 1, que nós teremos uma saída 1. Isso é a tabela verdade, né? Veja, isso é uma tabela verdade de uma função end. Não é isso? Tá? Só gera uma saída 1 se ambas entradas forem 1. Qualquer outra combinação resulta na saída 0. Tá? Então é justamente esta função aqui. Agora, se a gente mudar esse valor aqui de limiar de menos 2 para 1, né? Menos 1 aqui nesse exemplo, nós temos, né, a implementação da função ou. Tá? Então a mesma tabela de entradas 0, 0, 0, 1, 1, 0 e 1, 1, as saídas aqui, a somatória gera 0, 1, 1 e 2, e qualquer valor acima de 1, né, gera uma saída 1, tá? Resultando, né, na tabela verdade do ou. Tá? Então essa é uma implementação do ou, mudando somente o valor aqui do limiar. Tá? Então esse é um modelo interessante, né, onde só com essas mudanças de parâmetros você consegue implementar funções lógicas distintas. Tá? Apesar de que é bem simples, né? No fundo o modelo, quer dizer, o neurônio real, né, é analógico, os valores não são binários, tá? Mas ele mostra o potencial, né, do funcionamento do neurônio e como isso pode resultar, né, em encadeamentos, em operações. A gente viu que a capacidade de fazer operação lógica, você consegue implementar uma aritmética booleana, tá, a partir dessas funções lógicas, e depois a partir disso você consegue implementar funções computacionais mais complexas, depende, claro, no encadeamento de mais neurônios, né, bilhões de neurônios, por exemplo. Tá? É isso. Na segunda parte a gente vai ver a codificação neuronal, tá, que envolve, né, vários tipos de sinais, como codificar esses sinais, esses impulsos que cada neurônio propaga e efeito disso, né, em várias funções cerebrais. Tá bom?